Nossa paraxá dessa semana é Vayetze, e ele partiu. Vamos abrir as nossas Bíblias ali no Gênesis, no capítulo 28, antes um pouquinho de 5 a 7, para nós olharmos aqui uma coisinha. A Torá diz assim, versículo 5 do capítulo 28. Olha aqui. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora a Padã Arã. Foi-se Esaú a Ismael. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Esaú vai a Ismael, Jacó vai a Padã Arã. Os dois irmãos partem nesse momento. Os dois irmãos vão partir. Por isso que eu fiz questão de ir no versículo 9 de Gênesis 28 e ler com vocês. Foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Partir em português significa pôr-se a caminho, ir-se embora para ter um novo começo. Ir embora para ter um novo começo. É um novo começo harmonioso ou não com Elohim. Um novo começo harmonioso ou não com Elohim. A definição do futuro de Esaú aqui e de Jacó acontece quando eles obedecem e partem. Olha o que eu disse para vocês. A definição do futuro, tanto de Esaú quanto de Jacó, se define a partir do momento que eles vão, eles partem, eles pegam o caminho. Assim se definem por afinidades espirituais. Assim eles vão se definir por afinidades espirituais, as duplas, os gêmeos, filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Os gêmeos filhos de Isaque, profundamente diferentes em seus caracteres e escolhas vitais. É assim que acontece conosco. Somos filhos do mesmo pai, mas temos escolhas diferentes. Completamente diferentes e, às vezes, vitais. Aquilo que eu determino, eu tenho que prestar atenção se está em linha com a vontade do Pai, porque pode ser fatal para mim e para você. Esse acontecimento é mais, no hebraico, um abalo. Presta atenção, não é uma partida, é um abalo. Um abalo que é muito mais que uma simples partida. Muito mais. Abalo é mover-se um pouco daqui e dali no movimento de coisas que são fixas. Eu sou abalado. Não, vamos deixar a palavra partir e vamos pensar em abalo. Quando eu estou partindo, é mais em hebraico um abalo. Por quê? Porque me faz tremer, me faz temer, me faz tremer e me faz temer. Sacudir para tirar a segurança. Adonai nos faz partir, nos abala para tirar a nossa segurança, para que nós tomemos o quê? Uma posição. É isso aí. Se vamos servir a Ele, continuar com Ele, se vamos decidir pelo mundo. Isso nos faz tremer e temer.
Alguns tremem só. Um tremor físico, não temem. Mas faz tremer e temer. Geralmente o abalo traz consigo uma comoção, uma grande emoção nos homens. Traz uma grande comoção e uma grande emoção nos homens. Um abalo. A carta aos Hebreus, vamos lá comigo, Hebreus capítulo 12, diz que é necessário, é extremamente útil o abalo do ponto de vista espiritual. Preste atenção que eu vou repetir. A carta aos Hebreus vai falar, deixe-me chegar lá também junto com vocês, que é necessário, é extremamente útil do ponto de vista espiritual o abalo. Adonai está abalando as estruturas mundiais. Adonai está abalando com a guerra em Israel as estruturas mundiais e familiares dentro da própria casa. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Que Adonai diz. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas que são abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. O que é inabalável? É aquilo que ele plantou no nosso coração e ninguém pode tirar. Porque o físico ele vai mexer com ele completamente. Completamente. Olha aqui. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, um reino espiritual, por isso que o abalo é necessário nesse momento partir para onde Adonai está te direcionando e me direcionando, para que as coisas que são abaláveis sejam desfeitas e as inabaláveis permaneçam. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Elohim é fogo consumidor. Volte ao texto aqui no versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú. Os dois rapazes partem. Os dois são abalados para um recomeço, para um começo. Como nós iremos começar? Pautados na Torá ou não? Guardando raiz de amargura ainda no coração? Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Demorou muito a tomar a sua posição. Não teve mais lugar de arrependimento. Não tende chegado ao monte palpável. Olha aqui. O ardente, palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, rogaram que não lhes falasse mais, porque o Monte Sinai tremia todo, abalado por Adonai. Israel disse, nós não queremos subir, nós não queremos isso. Vá você, Moisés. Nós precisamos de ser abalados. A única coisa que faz a comunidade da Penha se calar, porque é foguete e tiro para todo lado. Ali embaixo no Taboazeiro, as comunidades que nós somos vizinhos ali, e que fica aquele complexo hospitalar que precisa de sossego, é tiro só. Só essa noite que não teve nenhum tiroteio. São rajadas de metralhadoras que vocês não fazem cálculo.
Mas sabe quando que eles param? Quando tem trovões, a voz de Adonai se manifesta com trovões, com relâmpagos, com chuvas, cala todo mundo. Eles procuram abalar na força da carne deles, com violência, a comunidade. Eles só se calam assim, com o abalo que vem dos céus. Olha aqui. E no sonido da trombeta, ao som das palavras tais, que quantos o ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. De tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Até Moisés estava. Isso que significa partir no hebraico. Porque se você voltar às páginas da sua Bíblia, lá no Gênesis, a Torá fala que quando Isaac, pai de Jacó e de Esaú, ele vai deixar o território de Gerar, dos filisteus, porque os filisteus não o suportavam mais, tinham aversão, os filisteus não, os pastores de Gerar, que não suportavam. Isaac vai sair, ele abala-se e vai. Ele abala-se e vai. Na Haftará, vaiete-se, e ele partiu. O profeta Oséias, capítulo 11, vai dizer assim. Oséias, capítulo 11, sobre esta questão, de 1 a 11. Oséias, capítulo 11, de 1 a 11. Olha, você vai ver aqui a necessidade do abalo. Não, eu não vou começar do 1, não. Vamos começar ali do versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como eu te entregaria, ó Israel? Como te trataria como Adimá? Como te faria como Zeboim? Está Oséias, capítulo 11, versículo 8. Parte B do versículo 8 de Oséias. Está comovido em mim o meu coração, e todas as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Elohim e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Eu não entrarei, diz o Eterno. Andarão após o Eterno, e ele bramará como leão. Olha aqui, bramando ele, os filhos tremendo, comovidos, cheios de temor virão. Olha aqui, a necessidade do abalo. Virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito. E como uma pomba os da terra da Síria. Falo-eis habitar em suas casas, diz o Eterno. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. E Judá ainda domina com Elohims, e com o santo está fiel. Essa é a nossa Haftará. Natanael, quando ele encontra Yeshua, no capítulo 1 do livro de João, ele, ironicamente, vamos lá, por favor, também a nossa Brit Hadashah, João capítulo 1, do versículo 43 a 51, você vai ver que ele abala-se ao encontrar o Messias. Nós precisamos de ser abalados. Eu estou ensinando a vocês que nós necessitamos destas coisas, para que haja uma mudança de posição, para que se defina quem somos nós, se vamos continuar servindo Adonai, ou se não continuaremos servindo. Essas definições vão ser claras, claríssimas nos nossos dias. É assim que vai se definir. Olha um versículo 43. No dia seguinte, Yeshua resolveu ir para a Galiléia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na Torá,
e a quem se referiram os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Ele faz uma ironia ali. Quando Yeshua viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Yeshua: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Teve que ser abalado para reconhecer que Yeshua é o Messias de Israel. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão abalos muito maiores do que esses, disse Yeshua. Muito maiores. O Eterno promete no livro do profeta Ageu que aqueles que estão em dúvidas, que partiram para caminhos que não são bons, antes que venha Mashiach, ele abalará o céu e a terra, diz o profeta Ageu. Só para você estar firme, como você estará firme, retornando inteiramente para Adonai, para sentir os abalos, os tremores e não sair correndo desesperado. Os jovens que acham que isso está muito longe de acontecer, os adultos, os casais, os homens, as mulheres, não está longe de acontecer. O Rio Grande do Sul tem sido abalado continuamente por Adonai. Tenta se erguer, vem um temporal. Vem e varre tudo. Você já se viu sem casa? Sem suas coisas? Você ir para um abrigo público e viver com um monte de gente com você? É isso aí. Isso é abalo. Vamos lá em Ageu. Ageu. Miqueias, não. Ageu, depois de Sofonias, capítulo 2. Aqueles que partiram para caminhos que não são bons, aqueles que estão em dúvidas, antes que venha Mashiach, ele abalará o céu e a terra. Isso que ele diz em Ageu. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Eterno por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, e dize-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela, devido ao choro e à comoção por uma casa que não era tão esplêndida como a de Salomão. Estavam em dúvida se era Adonai mesmo que estava reconstruindo aquela casa. Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Eterno, e trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Eterno dos Exércitos, para erguer a casa, o templo dentro do nosso coração. E em Jerusalém, Ele é capaz, Ele pode, porque a aliança que eu fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Eterno dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Diz o Eterno dos Exércitos, e encherei esta casa de minha glória, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá antes do Mashiach. Você está pronto para receber o abalo? Estou te avisando.
E encherei esta casa de glória, diz o Eterno dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Eterno dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Eterno dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Eterno dos Exércitos. O abalo no hebraico é naar, que significa dispersar, a fim de tirar segurança física. A fim de tirar segurança física. A dispersão se dá fisicamente na separação dos raios de um feixe luminoso em virtude da desigualdade de refração. O olho não consegue, é uma mudança de direção da luz. O olho, e o meu e o seu, mudou a direção da luz. A dispersão se dá com a separação dos raios de um feixe luminoso, em virtude da desigualdade de como olha as coisas, de como vê, acha uma beleza estupidamente grande sair agora do meio do cristianismo e ir para o judaísmo, negar a Yeshua, fumar, beber, dançar, gritar, perturbar a comunidade. Achei isso uma bênção. Isso é refração. Isso é refração. Desigualdade na forma de enxergar as coisas. Uma tradição que vai precisar de cair. Uma tradição cristã que já caiu. Está em queda livre. Uma tradição islâmica que já caiu. Se são as 3 maiores, já caiu. Porque a Adonai vai abalar, porque precisa cair. Quem enxerga sabe que precisa cair. Precisa abalar. O rebanho se encontra disperso como ovelha que não tem pastor. O rebanho encontra-se disperso como ovelha que não tem pastor. Por quê? Quem dispersa o rebanho? Os falsos pastores. Que você vai ver, agora mesmo nós vamos entrar no estudo aqui, já estou chegando lá. Sobre a questão Éder, que significa rebanho. Migdal, Éder. Torre do rebanho. Éder significa rebanho. Mas a palavra que mais convém se aplicar a rebanho significa cavar. Cavar. A música que vocês acabaram de cantar, que os gratificadores cavaram o poço com seu cetro e o seu cajado. Aonde se cava poço com cetro e cajado? Poço físico. Poço espiritual, sim. Para dar de beber ao rebanho e reunir o rebanho. E reunir o rebanho. O rebanho está disperso. O rebanho está disperso por causa de uma refração. Uma desigualdade na forma de ver as coisas. Acha coisa ruim muito boa. Acha que uma tradição vai te levantar. Não. O que vai te curar é o sopro sagrado te ensinando a palavra de Adonai e fazendo-nos retornar a Ele em arrependimento de pecados. Isso aí, você pode abalar o céu e a terra, que você vai continuar do mesmo, quietinho no seu lugar, dando glória a Adonai, que assim o fez. Nós temos uma música que nós fizemos lá para o Nordeste, Campina Grande. Ninguém quis cantar. Vocês se lembram disso? Os músicos sabem muito bem. Ninguém quis cantar. Por quê? Envia obreiros para a tua seara. Porque não é assim a música? Ninguém em Campina Grande aceitou até o dia de hoje. Rebanho disperso. Não tem pastor para conduzi-lo. Não tem pastor. Você vai ver na vida de Isaac, na vida de Jacó, que logo assim que eles partem, que eles são abalados pelo Eterno e têm que tomar o caminho que Adonai determinou, Adonai se manifesta. Adonai se manifesta, Léo. A nossa paraxá mostra a escada de Jacó. Mas vamos ver aqui em Gênesis 29, vão lá comigo, para nós estamos fazendo só uma introdução. Gênesis 29, olha o que faz Jacó.
Gênesis 29, versículo 1. Olha o que diz nessa tradução, e eu vou ler na minha depois. Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. Viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto dele, porque desse poço se dava de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Vou ler em outra tradução. Jacó conduz seus pés e vai para a terra dos Bnei Queder, os filhos do Levante. Jacó conduz seus pés, a expressão aqui concreta, indicando uma partida a pé para uma viagem bem longa. Ele conduz os seus pés, porque a nossa cabeça tem condições de conduzir a nossa perna. Se ela não funcionar, não funciona a perna direito. Seus pés vão para caminhos tortuosos e não vão chegar na terra onde Adonai mandou. Os filhos do Levante, a terra dos Bnei Queder, são os filhos do Levante do deserto da Síria. Olha aqui o versículo 2. Ele vê, e eis um poço no campo. Eis ainda 3 rebanhos de ovinos ali acocorados. Sim, deste poço darão de beber aos rebanhos. Versículo 3. Todos os rebanhos se reúnem ali. Por isso que Adonai, quando diz que o rebanho está disperso, porque o rebanho está sofrendo de refração, uma desigualdade na luz dos olhos, e não tem pastor. São os pastores dos filisteus que arranjam toda a confusão. Quando Isaac é abalado e tem que deixar a terra dos filisteus. Todos os rebanhos se reúnem ali, versículo 3. Ajuntam-se ali todos os rebanhos, e os pastores removiam a pedra de sob a boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a pôr a pedra em seu lugar sobre a boca do poço. O encontro de Jacó com Raquel se dá junto ao poço. Porque nós estamos falando de rebanho, éder, a palavra hebraica éder, que significa rebanho, que a palavra mais apropriada para ela é cavar. Cavar um poço para dar de beber ao rebanho. É isso aí, nós vamos voltar a isso aí. O encontro de Jacó com Raquel se dá junto ao poço. O servo de Abraão descobre Rebeca junto ao poço. Nos 3 casos, este aqui e Moisés também encontra Zípora onde? No poço. Capítulo 2 do livro do Êxodo. Os 3 casos, o encontro junto ao poço vai anunciar um casamento com Adonai. É o casamento do seu povo reunido com ele. É isso que está anunciando. O povo reunido em volta do poço. O poço é um privilegiado ponto de encontro. Obrigatoriamente, cada um de nós e todo o rebanho tem que ir ao poço beber água. Senão você não sobrevive. Passa isso para as questões espirituais. Quando você vê o grande Rio Negro, o grande, secando, as embarcações em terra seca, no sul, Adonai está abalando ou não? O homem continua do mesmo jeito. Não toma uma posição espiritual. Vê esses noticiários e é mesmice. Já está tudo assim, está tudo ok, está bom. Deve pensar, eu vou morrer mesmo? Não. Você não precisa morrer. Você precisa morrer a sua natureza carnal. Você precisa viver eternamente. Por isso que você depende de água. Por isso que você e eu dependemos de água. Então nós vamos lá. Quando nós paramos com vocês sobre a questão de Migdal Éder, no hebraico é rebanho,
Para reunir e organizar o rebanho, é necessário cavar o poço. Então, nós cantamos que os gratificadores cavaram com seu cetro e com seu cajado. Não usaram pá, não usaram nenhuma ferramenta de metal. Essa questão é espiritual. Espiritual. Cavar à procura de água, não no sentido de poço permanente, como fizeram os filisteus. Eles tinham um poço permanente, porque quando Abraão abriu o poço, permanente entre aspas, porque quem abriu o poço foi Abraão, não foi? Mas os filisteus diziam que o poço era deles, porque estava em terra filisteia. Em terra filisteia. Devido à aridez do deserto, você vai ver que a aprendizagem espiritual precisamos, o verbo cavar aqui, ele vai nos levar a 2 Reis, capítulo 19, versículo 20 a 28. Porque você vai ver Adonai pela boca do profeta Isaías falando com Senaqueribe. Olha aqui. Vamos lá para você ver, que é melhor nós lutarmos para obtermos fontes de água. As fontes, nós estamos fazendo referência para todos. Quando o poço tem dono, vai dar briga. Vai dar briga. Você vai querer cobrar água, você não vai deixar aquele que não gosta de você vir pegar água, aquele que é todo sujo, aquele que não está muito limpinho, ele vai sujar a água, você vai criar problema, você vai querer ajudar. É assim. E isso somos nós. Então é melhor nós termos fontes de água viva, onde todo o rebanho pode vir, beber e saciar-se. Todo o rebanho. Vamos ver como é que é a conversa aqui em 2 Reis, capítulo 17, capítulo 2 Reis, capítulo 19. Olha só, o profeta Isaías vai falar a Senaqueribe, a resposta divina para todo aquele ou aquela que se levanta contra o povo de Adonai, para que não beba e nem coma. Nós precisamos entender uma coisa: quando nós temos um poço, nós não somos dono dele. Por quê? Nós somos servos administradores do poço. Só isso, mais nada. Nós somos servos administradores do poço. Mas administrador com um coração piedoso e misericordioso. Do contrário, não vai ser um bom administrador. Não somos donos. Que eu vou te mostrar quem é dono, como é que faz. Então, 2 Reis, capítulo 19, versículo 24. 19, eu cavei, diz aqui o profeta Isaías. Começa do versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o eterno Elohim de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Esta é a palavra que o Eterno falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ó Ramás, ó Ramás, ó Ramás. A quem afrontastes e blasfemastes? E contra quem alçastes a sua voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontastes o Eterno e disseste: com a multidão de meus carros eu subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrei nas suas partes mais extremas, no melhor das suas florestas, das florestas de Israel. Se vocês veem os montes onde faz divisa com o Líbano, é a Galileia. Ali nós estávamos em Jerusalém com os agricultores da Galileia, que foram obrigados a deixar a sua casa,
porque o Hezbollah resolveu afrontar. Nós estávamos hospedados no mesmo hotel que eles, porque Israel foi lá e os recolheu. Área de plantio, uma agricultura intensa, maravilhosa. Aqui, ó. Com a multidão de meus carros, eu subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias. Entrei nas suas partes mais extremas, no melhor das suas florestas. Eu cavei, eu bebi águas estrangeiras. Com as plantas de meus pés eu sequei todos os rios do Egito, diz Adonai. Não ouviste que há muito tempo determinei isto? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, o executei. Eu quis que tu reduzisse as cidades fortificadas a montões de ruínas. Quem permitiu Senaqueribe entrar foi Adonai. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados, confundidos. Eram como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o trigo queimado antes de crescer. Porém eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Hezbollah e Hamas. O furor é contra Adonai. A ira e a violência é contra Adonai. Porque quando é contra o povo de Adonai, é contra Adonai. Aqui, ó. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Esta é a profecia para Ezequias, no período do rei Ezequias, pela boca do profeta Isaías. Quem cavou? Quem cavou? Quem bebeu as águas estrangeiras? Adonai, quem permitiu tudo isso. Nada mais. Eu cavei e bebi as águas estrangeiras. Com as plantas dos meus pés eu sequei todos os rios do Egito. Em todo o percurso do deserto, Israel bebeu as águas milagrosas do Eterno. Em todo o percurso. No Êxodo capítulo 17, no Êxodo capítulo 15, não vou lá porque é bastante referência. E Yeshua vai tentar desfazer essa querela que havia entre judeus e samaritanos, você vai ver, dando de beber à mulher samaritana. Vamos lá, João capítulo 4. Porque o que traz perturbação ao poço? Quando ele tem um dono, e o seu dono impede que todos bebam. Ou vai vender as águas, ou vai fazer qualquer coisa nesse sentido. Yeshua vai tentar desfazer a querela aqui entre judeus e samaritanos com um poço, com as águas. Olha aqui. Ele vai dar de beber à mulher samaritana. Versículo 6. 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Yeshua estava, pois cansado, Jesus cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Você vai ver que ele chama de fonte, ela chama de poço. Não é melhor ter uma fonte de águas vivas? Fonte que vai te fazer saltar para a vida eterna do que poço. Olha aqui. Então, perceba que ele não se refere ao poço, mas sim à fonte de Jacó. Olha o versículo 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Yeshua lhe disse: dá-me de beber. Dá-me de beber. Uma samaritana descendente de hebreus. Vou responder a vocês, uma samaritana descendente de hebreus. Do reino do norte, remanescente após a conquista da sua região pelos assírios, em 721 AC, antes do Mashiach. Ou de colonos trazidos para a região pelos vencedores, que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 17. A Síria vence, traz colonos para ocupar a região. Era uma mulher, uma samaritana hebreia, que estava ali,
e ele estava travando uma conversa com ela. A mulher, eu tenho vontade de chorar quando eu fico estudando esses textos, porque a nossa ignorância ultrapassa os limites normais. Os padrões dos céus não atingem com a nossa tamanha ignorância. Olha o versículo 9. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu Yeshua: se conheceras o dom de Deus. E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, eu te daria água viva, da fonte da vida. A surpresa da samaritana não é fingida. Eu sou uma samaritana. Como é que você me pede de beber se os judeus não se misturam com os samaritanos? Assim é você chegar em Jerusalém hoje. Você não consegue se envolver com os ortodoxos, a não ser que você pague alto valor. E aí? Tem ou não tem que cair a tradição? É em queda livre que ela está, porque Adonai vai abalar para que caia. No meio do cristianismo é a mesma coisa. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, botaram na cabeça deles que Ele é Deus. Tem que cair toda essa tradição. O conflito tradicional entre as tribos do sul e as tribos do norte, no período da Samaritana e de Yeshua, se tinha agravado e deslocado para os judeus e os samaritanos. Mesmo naquele momento em que todos os hebreus sofriam o domínio romano. Mesmo naquele momento de guerra, o conflito continuava. O conflito é interno, é aqui dentro, que eu e você criamos. E isto por motivos mais religiosos que políticos. Muito mais religiosos. Em 128 antes do Mashiach, o sumo ministrante de Jerusalém havia mandado tocar fogo no templo dos samaritanos, construído sobre o Monte Gerizim. Mandou colocar fogo no templo dos samaritanos que estava no Monte Gerizim. Olha o versículo 10 aqui. Respondeu-lhe Yeshua: se conheces o dom de Elohim, quem é aquele que te diz, dá-me de beber, terias me pedido. E eu te daria água viva. Eu te daria da fonte da vida. Eu não estaria discutindo. É isso que Yeshua disse. Água viva no hebraico é Mains Raim. Mains Rains. Água que corre livremente a partir de uma fonte e onde reúne o rebanho para beber. Em oposição à água parada que se deve pegar no fundo de um poço ou de uma cisterna. Lógico que no fundo do poço ou da cisterna, o olho d'água está lá vindo dos lençóis freáticos, enchendo o poço, mas você não vê. Você acha que aquela água ali, aquela água, é uma água parada, e ela não está em movimento. As águas precisam estar em movimento. Por isso que ele vai falar de água viva e a mulher de poço. Água viva e ela de poço. Ela conhecia esse poço, mas ele é um poço onde Adonai o encheu. Eu chego aqui na congregação, eu sento ali à mesa. Martinha disse assim, o poço lá de casa, de 40 anos, foi contaminado. Adonai pode contaminar o seu poço se ele é particular seu. Se você não dá de beber a outros. Se você não vai alimentar outros com alimentação espiritual. Ele pode secar, ele pode ser contaminado. O Rio Negro não está secando lá? Quem mais um pocinho para Adonai? Perceba comigo que a mulher samaritana não havia ainda entendido o ensino de Yeshua a respeito do poço, da cisterna. Que lá atrás, Isaac, nós vamos lá para ver, nós vamos dar uma paradinha aqui, que nós vamos a Gênesis 26, de 13 a 22, que faz menção, que foi o motivo que abala Isaac
e o faz embora da terra dos filisteus, foi o quê? Foi a inveja por parte dos filisteus, diz a Torá. Que eles entendem que os poços e as cisternas que estão em terra deles, abertos para o nosso pai Abraão, Isaac não podia usar nem o rebanho de Isaac. Portanto, tinham donos permanentes. Vamos lá. Depois nós voltamos em João, para acabar aqui a conversa de Yeshua. Vamos lá, em Gênesis capítulo 26, foi a paraxá da semana passada, Toledote. Olha aqui. Eles entendem que os poços e cisternas são de particulares, pertencentes a um grupo de pessoas seletas, filisteus. Portanto, permanentes, porque estão em terras que pertencem aos filisteus. Versículo 17. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu, e ali ele habita. Se você e eu continuarmos a examinar o texto da Torá de Gênesis 26, iremos entender o ensino e como Yeshua corrige. Lá com aquela mulher samaritana, essas ideias lodosas, cheias de lodo, do fundo do poço, na cabeça de pastores e de líderes, que são terrestres essas ideias, carregadas de sentimentos carnais, daqueles que interpretam a Bíblia de forma literal e tendenciosa para benefício próprio. Por isso que te lançam em cima de uma tradição que vai te matar. Quer seja ela islâmica, quer seja ela cristã, quer seja ela judaica. São as 3 maiores religiões. Não são, não são? São. O problema repercute até os dias de Yeshua, com efeito de reverberação do mesmo som nocivo, distante, aversão um com o outro. Aqui, ó, o próximo poço, o que é que vai chamar? Aversão um com o outro, cuja consequência foi o surgimento de vários sons desfavoráveis para ambos os lados, samaritanos e judeus, cristãos e judeus, cristãos e fulano, e aí por aí vai. Esse monte de denominação. São ideias lodosas, porque os poços permanecem, são poços que pertencem a um povo. Não é fonte de água viva, não é. Yeshua não traz somente uma reflexão ao texto de João, capítulo 4, da mulher samaritana. Ele ensina a Torá para ambos, judeus e samaritanos. Para ambos. Ele ensina a Torá, dando de beber a todos. Ele liberta a mulher que foi tirar água da fonte e vai salvá-la. 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 E desfazer toda a querela entre os povos. Toda a querela. Olha aqui. Olha, anda mais um pouquinho. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar, eles eram pastores do rei dos filisteus. Eles eram pastores que serviam ao governo dos filisteus. Aqui, ó. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso clamou o poço de Ezeque, que é poço, porque contenderam com ele. Significa o poço contenda. Olha o outro poço. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Ódio, aversão. É isso que quem é dono de poço e trabalha a serviço do governo, a serviço do rei de Gerar,
e não a serviço do Rei dos Reis. Faz isso que está aqui. Faz isso que está aqui. Isso que está aqui. Trata-se aqui de pastores a serviço do rei dos filisteus. Os pastores precisam estar atentos a este ensino. E se perguntarem de quem eu sou servo, o que eu administro no reino de Adonai? A música? Eu sou servo para a administração da música? Faça o bem. Você é servo aqui na casa como voluntário para servir a comunidade? Faça bem. De quem eu sou servo? Da denominação? Batista, metodista, maranata, etc. A quem servimos? Qual Deus nós servimos? Ou em que grupo religioso eu sou seguidor ou partidário da mesma crença? Eu disse seguidor da mesma crença. A Torá nos adverte que nós não podemos servir. Não terás. Se não servires a Adonai com alegria, vamos lá no Deuteronômio. De coração. Essa coisa a Torá vai nos advertir aqui. Porque não servistes a Adonai, teu Elohim, com alegria. Capítulo 28 do Deuteronômio. Olha aqui. Versículo 48. São nas maldições. Olha aqui. Assim servirá, porque não, 47, versículo 47. Porque não servistes ao Eterno teu Elohim com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos que o Eterno enviará contra ti, em fome, em sede, em nudez, em falta de tudo. Sobre o teu pescoço ele porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Servirás teus inimigos. Se você não é servidor, administrador das coisas do reino de Adonai. As maldições são mais numerosas que as bênçãos. Se você olhar aqui, você está dentro das maldições. O objetivo pedagógico é a imensidão dos perigos que ameaçam o futuro da humanidade. É este aqui o perigo que está ameaçando a humanidade. É o homem não saber a quem ele serve. Se é ele mesmo. Se é o governador do estado. A quem ele está servindo? Ou é Adonai? Adonai você é servidor. Aos outros você é seguidor. Devemos nos conduzir ao exame de consciência. Ao arrependimento de pecados. Ao retorno, ao bom caminho. Que permite a vida triunfar sobre a morte. Você vai ver que Jeremias diz assim: e quando vos perguntaste, por que nos fez o Eterno nosso Elohim tudo isso? Pôs jugo sobre nós, nos entregou a outro povo. Por que então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a outros deuses estranhos na vossa terra? Assim servireis a estrangeiros na terra que não é vossa. Na terra que não é vossa. Percebam que os pastores são pastores dos filisteus. Então eles vão produzir. Isaac clama o nome do poço, Ezeque. Ele clama, disputa. Sim, disputaram com ele. Disputaram água com ele. Não o deixaram beber e nem dar de beber ao rebanho, porque o poço estava em território filisteu. Mas foi aberto por Abraão. Mas os filisteus se armaram de metralhadoras, provavelmente, e ameaçaram Isaac. A disputa em português é tornar objeto de discussão. Sustentar discutindo ou lutando. Procurar obter e lutar para obter aquilo que às vezes nós nem direito temos. Na maioria das vezes. Eles escavam um outro poço. Diz aqui a Bíblia, escavam outro poço. É um poço que Isaac vai dar o nome de discussão. Sitna, aversão.
Entenda que pelos nomes dados aos poços, o patriarca Isaque o fez conforme orientação divina. O sopro sagrado. O significado do segundo é aversão, grande repugnância. Aqui, por atitudes comportamentais avernais. Sabe o que é avernais? Infernais. Pois os filisteus tornaram-se avessos à verdade, e sim adeptos à disputa e à competição. A verdade é, quem cavou o poço foi Abraão, com seus cetros e com o seu cajado, para reunir o rebanho em volta do poço e dar de beber ao rebanho. Mas não pôde continuar ali. Aí Isaque abala-se dali e vai. E escava um outro poço. O patriarca ficou tão abalado, que ele abala-se e vai embora. E vai cavar o outro poço. O outro poço, dizem alguns comentaristas, que Adonai estava empurrando Isaque para próximo a Jerusalém. Ele cava um poço que é Rehovot, próximo de Jerusalém. Rehovot. Isaque move-se do lugar onde se encontrava e sofre o dano. Não foi Abraão que abriu o poço? Com seu cetro, com seu cajado? Mas ele vai sofrer o dano. Ele vai deixar para os filisteus. Nós tivemos recentemente uma igreja grande aqui em Vitória, que ela errou nesse quesito de sofrer o dano grandemente, com um membro que queria assumir a liderança da igreja, de uma igreja batista. Os líderes da igreja foram aos tribunais lutar contra o irmão. Isso é proibido pela Bíblia. É proibido, aprenda isso, é proibido. Você levar o seu irmão a tribunais. É proibido. Proibido. Os líderes erraram. O irmão conseguiu agora uma assinatura de um desembargador. Ele tornou-se o dono da congregação. O poço tem dono. Ninguém pode beber água ali assim. A senhora ensinando essa questão sobre ter dono, a senhora um pouco ali atrás falou assim, porque o motivo da violência ele é maior porque ele é motivado pela questão religiosa, né, que a senhora colocou. E aí a senhora volta dizendo que o poço tem dono, o poço tem dono. Muito interessante a senhora falar isso, que nessa semana esteve aqui em São Paulo um dos filhos do fundador do Hamas. Ele é um homem procurado mundialmente pelo Hamas para matá-lo, porque ele é filho de um dos 7 fundadores do Hamas, palestino, filisteu, né? Vamos entender que só é uma questão atemporal isso, né? Então o mesmo problema de Isaque é o mesmo problema de hoje. E aí ele vem fazendo uma campanha mundial contra o antissemitismo. Olha só que coisa. Ele é um filisteu dizendo que Israel precisa ser apoiado porque o Hamas precisa ser destruído. Ele é um filho de um fundador do Hamas. Só que ele fundamenta a fala dele em exatamente isso que a senhora está nos ensinando, só que agora a senhora nos ensina isso de uma forma bíblica. Ele fala de uma forma, vamos dizer assim, política, social e etc. Ele diz assim, o problema do Hamas não é ele ser considerado um grupo político, mas esse é o maior erro das nações. Porque se o Hamas se limitasse a ser um grupo político, mesmo através da violência, a história diz que você procura conversar com ele, reorganiza ele abre mão da violência em prol de uma democratização e ali você estabelece um Estado e uma nação, quando é um movimento político. Mas ele diz, o Hamas não pode ser visto dessa forma, porque o Hamas é um movimento religioso.
A violência que o Hamas hoje traz sobre a humanidade é um exemplo de que todo tipo de movimento que se pauta numa religião, ele não tem freios, ele não tem limites, e a única solução é a sua destruição. Então ele entra dentro de uma questão que se remete ao catolicismo na época da Igreja-Estado, ele se remete a um governo ortodoxo que tenta se implantar em Israel para limitar o acesso à terra. Ele estava falando ali de uma forma mundialmente contemplada de que onde houver um governo que tem um vínculo religioso, vai haver separação, vai haver divisão e vai haver alguém alegando ser dono, ter direito ou ter alguma coisa. E o que caracteriza todos esses grupos é a violência. E o Hamas é a forma mais grosseira, mais pública de entender isso, porque é um partido religioso se impondo pela violência. O discurso dele, ele explica isso de forma muito categórica, assim, como se fosse uma coisa acadêmica, mas isso tem um fundamento por trás do que ele fala em cima do ensino bíblico que a gente está recebendo aqui. É uma raiz que precisa ser vista na sua essência para saber como tratá-la, né? Aí você vai ver que a samaritana que Yeshua lida ali com a questão do poço, ela é extremamente religiosa. Quando Yeshua toca nela e diz, vai, busca o seu marido. Ela fala, não, eu não tenho marido. Como é que ela responde? Eu não tenho marido? Acho que é uma coisa assim, eu estou com o texto todo ali. Como? Ela tinha, Yeshua responde para ela, você teve 5 maridos e o que você tem não é seu. Ela era adúltera, extremamente religiosa, defendendo o cunho religioso dos samaritanos. O Léo foi em cima, e o filho lá em cima. Todo o nosso caos, por isso que eu falei com vocês, se não estiver em queda livre, todos os 3 sistemas tradicionais das grandes religiões aí, chamadas de grandes, elas estão porque Adonai vai abalar. E eu quero mais que abale, que faça tremer a base, para o indivíduo calar-se igual cala ali naquela bagunça ali do Morro da Penha. A falta de respeito e a violência ali colada em nós. Deve ter alguém muito religioso por trás de tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali. Vamos lá. Paulo escrevendo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6, de 1 a 8. 1 aos Coríntios, capítulo 6, você vai ver que o líder religioso que lutou com o outro, não estou falando que nenhuma das partes estão certas, não. Não estou falando. Só estou dizendo que todas as duas estão erradas. Porque o líder da congregação foi para a justiça, para os tribunais, dos desembargadores, dos juízes, dos grandes sobre a terra, que tem uma justiça, segundo o profeta Isaías, de um trapo de imundícia. A justiça deles. Então, olha aqui. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 6. Olha do versículo 1 a 8. Ou algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Isaque, o patriarca, sofreu dano, sabendo que foi seu pai que abriu os poços. Ele não ficou ali armado lutando, não. Ele abalou-se e foi. E abalou-se dali. Olha só. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na comunidade? Para vos envergonhar, o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça.
Porque não sofreis antes o dano. Foi isso aqui que Isaque, o nosso pai, fez. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aos próprios irmãos. Aos próprios irmãos. Desde a chegada de Isaque, o patriarca, a Beersheba, Adonai chegou junto e se tornou visível para ele. Desde que Jacó partiu, abalou-se e foi, ele tem o sonho durante a noite e Adonai se faz visível para ele. Todas as vezes que nós cumprimos isso aqui, sofremos o dano, Adonai se manifesta. Adonai não se manifesta na competição e na brigalhada, na pilheria. Voltemos lá, para eu tentar encerrar o diálogo. Vou encerrar agora cedo, Léo, que eu prometi que eu ia encerrar. Voltemos ao diálogo de Yeshua com a samaritana, com a religiosa samaritana. Ela vai parecer pronta para reconhecer a grandeza excepcional de Yeshua, das palavras que ele diz para ela, mas com ironia. Olha aqui, capítulo 4, o versículo 12. Olha aí, de João, capítulo 4, para nós encerrarmos. Versículo 12. Deixa eu chegar lá. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Está vendo como é que ela tinha o poço como particular? Do qual ele próprio bebeu, e bem assim aos seus filhos e ao seu gado? Extremamente religiosa. Respondeu-lhe Yeshua: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der te fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A água que eu vou te dar torna-se nele fonte de água viva, que prepara para a vida em perenidade. A mulher, além dos seus problemas de abastecimento de águas, ela toma as palavras de Yeshua como sendo totalmente material. É assim que vivem os religiosos. Eles são materialistas, tendenciosos e com ideias dolosas. Porém, sua simplicidade, sem afetação e espontânea, toca o rabino, que irá prosseguir o diálogo para salvá-la. Para salvá-la. Olha, de 15 a 20. Disse-lhe a mulher: Adão, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui tirá-la. Disse-lhe Yeshua: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Yeshua: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 5 maridos a mulher já tinha tido. Extremamente religiosa. Você quer continuar sendo religioso? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Ela vai reconhecer que ele é o Machia. Mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar de adoração. O Messias esperado pelos samaritanos, os samaritanos achavam que não era um descendente legítimo da casa de Davi. Mas ele era um profeta, igual está dito na Torá, no Deuteronômio, capítulo 18. Um terrebe, um profeta. Ele não era o Messias descendente da casa de Davi. Yeshua lhe diz: eu sou o que falo com você. Eu sou o que falo com você, mulher religiosa. Aqui está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Mulher, creme. Aqui, ó. Adorar. Veja, 26, ó. Eu sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias de Israel, onde as religiões não permitem que nem Israel enxergue, com a refração de luz nos olhos. Coisa triste. Por isso que nós temos que olhar para
para a Torá e vê-la dentro de um prisma que é totalmente espiritual, poderosíssimo espiritual. Então, essa mulher, ela é salva porque Yeshua vê a simplicidade do seu coração, a bondade dele, é igual nós precisamos aprender a ver, para que todos tomem desta água, desse poço que Adonai nos deu. Um poço, não um poço, mas uma fonte de água vivas, que a cada Shabat jorra grandemente para os que estão na internet, para nós que aqui estamos. Que o Eterno nos abençoe muito, irmãos, para que venham os abalos de Adonai, para que a nossa vida, nós saiamos da posição que nós nos encontramos, de ser extremamente religiosos, e partirmos para uma vida de arrependimento de pecado.